Fala galera do Confraria do Batera, estamos aqui no Confra Convida, episódio número 3, com o grande Rafael Costa, meu parceiro aí de IPT, né? A gente estudei no IPT, ele também, e a gente troca figurinhas aí pelas redes sociais, e aí finalmente consegui trazê-lo aqui no Confraria para a gente bater um papo e falar sobre batera. Fala, Rafa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Fico muito agradecido pelo convite aí, de verdade. Tamo junto. Rafa, fala pra gente com quantos anos você começou a tocar bateria? Certo, comecei a tocar bateria, comecei a tocar mesmo assim com 7 que eu entrei pra aula de bateria, mas desde os 2 anos de idade eu já estava bem encaminhado assim. Tenho uma família de músicos, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. E o meu padrinho, ele já me influenciou desde pequenininho, nos 2 anos, assim, ele já me deu uma batera e eu apaixonei de primeira, fui embora com a caixa da bateria no colo, no carro. Com quantos anos? Com 2. 2 anos de idade? 2 anos de idade. Meus pais contam que eu quis dormir com ela no berço, tipo, não queria largar a batera por nada, assim, e tô aí desde então. Caramba, e quantos anos você tem hoje? Hoje tô com 27. 27, então a gente pode dizer que você já tem 25 anos de batera? É, porque eu lembro que eu tenho algumas memórias assim de colocar os CDs pra tocar em casa e ficar o dia inteiro assim brincando com a bateria, literalmente. E até os vizinhos reclamarem e ligarem em casa e minha mãe mandou eu parar. Caramba, então a batera tá no sangue mesmo, né? Sim. Se for contar aí desde os 2 anos de idade. Sim. Poxa, cara, que legal. E tá, você começou com 2 anos e assim, a gente sabe que no Brasil, né, essa coisa de você ser músico, de você decidir seguir a carreira de músico, acaba gerando um preconceito. Você falou que a sua família já, né, são de músicos desde parte de pai e de mãe, Sim. que talvez tenha facilitado você tomar essa decisão. Mas conta pra gente, quando foi que você decidiu assim, pô, eu quero seguir nessa... Eu quero que a bateria seja o meu ganha-pão. Certo. Bom, essa decisão ela veio quando eu estava com uns 16 anos de idade, que é aquela época ali que você termina o ensino médio e você tem que escolher uma faculdade para fazer. Certo. E eu lembro que na época eu sempre gostei muito de esporte também e gosto de psicologia até hoje, então foi as duas que eu apostei. Mas depois que eu passei, assim, eu já estava com muita vontade de estudar mesmo, assim, e aí foi quando eu falei para os meus pais que eu não ia fazer faculdade e queria estudar bateria. Nossa, e aí, qual foi a reação? Eles não aceitaram, óbvio. A primeira reação do meu pai foi, se você quer estudar bateria, então você vai bancar os seus estudos, você vai dar um jeito aí. Eu lembro que a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, ela que pagou a primeira mensalidade da MT para mim. Caramba, sério? Sério, ela pagou a taxa de inscrição e a mensalidade, e aí eu entrei para a MT, e foram 5 anos de curso, estudando até eu me formar. Então foi praticamente o tempo de uma faculdade, né? Pô, até mais. Sim, em faculdade até mais. São 4 anos, às vezes um tecnólogo de 2 anos. Exatamente. 5 anos estudando um instrumento, pode-se dizer com toda certeza que você é formado em bateria, né? Sim. E legal saber que a sua esposa deu esse incentivo. Sim, cara, foi muito importante, assim, porque desde aquela época, sei lá, acho que quando ela fez isso, a gente devia estar junto há uns 2 anos no máximo. Pouco tempo. Pouco tempo. E, tipo, desde o começo, assim, ela me apoiou de verdade, assim. Então, isso fez uma diferença gigantesca para eu tomar essa decisão. É uma situação atípica, né? Não atípica, mas eu acho que a gente escuta muito esse histórico de que, pô, às vezes o cara quer tocar e a esposa poda, né? Corta, não gosta. Sim. E pode ser também até casos inversos, né? Que a mulher gosta de tocar bateria, o marido não quer que toque. Sim. E muito legal saber que houve essa cumplicidade, né? Sim, até hoje tem, né? Porque, olha, esposa de músico tem que ser compreensiva. Porque não é fácil, não. Não é fácil, né, cara? Não tem final de semana, né? Não tem final de semana, não tem Páscoa, Carnaval, Ano Novo, Natal, não tem. Pelo menos pra mim agora, né? Demorou um pouco pra chegar nesse estágio, mas agora não tem mais data comemorativa. Aniversário eu tenho que fazer um esforço, tenho que desmarcar trampo, mas se eu não desmarcar também não tem aniversário,
porque é bem puxado, assim. Bem puxado. E como ela te incentivou, então... Então... Tipo assim, ó, você já sabia. Ela já sabia. Você já sabia que vai ser assim. Justamente. Pô, que legal. E aí essa transição, assim, ou você, desde o início, você sempre ganhou grana com batera, ou você já chegou a trabalhar em outro emprego, em outro ramo, e aí teve ali um marco que você foi para batera. Certo. Eu te pergunto isso porque, com certeza, tem muitas pessoas assistindo que gostam de bateria, ama bateria, mas tem aquele receio de mergulhar de cabeça, se vai dar certo, se não vai dar certo, né? Às vezes, pô, beleza, tem a profissão aqui e leva a bateria como um hobby e tem vontade de mergulhar de vez, né? Como foi essa tua história? Bom, basicamente, teve um lance bem importante, assim, no meio do caminho, que já fazia, eu acho que uns 2 anos que eu estava estudando. Eu fazia uns trampos já com a galera da MT, foi a época que eu comecei a tocar na noite, assim, ganhava uma graninha, mas, sim, começo, né, de carreira, total. Só que, deixa eu ver, quando eu fiz 19 para 20, eu fui pai pela primeira vez. Foi pai cedo? Fui pai cedo, e aí eu tive que arrumar um trabalho mesmo, assim, tipo, a música não tava dando o retorno que eu achei que daria, que às vezes é a ilusão que todo mundo tem, assim, de primeira, né? E aí eu comecei a trabalhar no Hortifruti primeiro. Na verdade, antes eu trabalhei num call center, que era telemarketing. Aí fui para um Hortifruti, que era mais perto de casa, e aí, assim, né? Comecei a trabalhar, ganhar uma grana, mas ainda assim estudando. E depois disso eu fui trabalhar no Estadão, que é um jornal aqui de São Paulo, para quem não sabe. Pô, super conhecido. E aí eu trabalhava lá na parte da diretoria, assim, meio que ajudando a galera só. E aí, em 2019, que a minha filha já estava com 2 anos, o Thiago, que é seu conhecido também, já fez gravou um mini curso de funk, né, para nossa plataforma. Muito bom, inclusive, que ele também estudou na MT, na mesma época que a gente. Exatamente. Cara, um super gente boa, assim, ele também é de Guarulhos, que é onde eu moro, e ele estava indo tocar num navio. Foi a primeira vez, eu acho, que ele embarcou no navio, e ele dava aula lá em Guarulhos, numa escola. Ele falou, preciso de um cara que assuma todos os alunos que eu tenho. Tipo, cara, ele tinha muito aluno, tipo, de 25 a 30 alunos, assim. Isso numa escola de música em Guarulhos, né? Isso. E aí, assim, ia ocupar o tempo inteiro, né? Então tinha que ter disponibilidade de tempo. E querendo ou não, eu tinha um salário muito legal lá no Estadão, assim, tipo, trabalhava de segunda a sexta, chegava num horário ok em casa, então, tipo... Aquele horário tradicional. Tradicionalzão, assim, tipo, tinha final de semana livre pra tocar, então tava ok. E aí, quando ele me fez essa proposta, tipo, foi aonde eu tive que decidir sair e migrar de vez pra música. Eu dei a sorte dele ter me escolhido para dar essa vaga, porque querendo ou não, como ele já tinha uma carta muito boa de aluno, a grana também era legal assim, não chegava tanto quanto eu ganhava, mas ela quase que se equiparava ali. E aí foi quando eu falei, é agora. Adeus CLT. E aí eu migrei de vez pra música e caí de cabeça. E aí você migrou como professor. Isso, como professor. Já tinha bastante alunos, né, nesse caso. E aí também te sobrava tempo para você também fazer gigs, né? Sim, exatamente. Você tocar com bandas, em eventos. Foi aí que eu comecei a pegar os trampos de sertanejo, que eu comecei no sertanejo, né, tocando em bares e tudo mais. E aí, como eu já estava mais em contato com a bateria, então eu dei uma guinada também nos estudos, que isso me ajudou bastante também. Entendi. Que ali, quando tem aquela aula livre, nossa, não deixava a galera em paz, assim, porque quando não era aula, era eu estudando. Era você estudando. E até hoje é assim, nossa. Legal. Sinal que você é dedicado na sua profissão, né? De fato. E aí, então, Rafa, nesse caso, hoje você se considera um sideman. Sim. Né? Porque, assim, tem... O pessoal que está assistindo tem aquele batera que ele tem banda própria, tem um batera que faz gravação, tem um batera que toca cover, faz eventos, e o sideman é o cara que meio que abraça tudo daí, né? Exatamente. Ele apaga incêndio também em algumas situações, né? Ixi, já apaguei muito incêndio. Que o batera não vai e aí chama em cima da hora. E graças ao IPT, na verdade, todos os professores que eu tive, eles sempre direcionaram para esse caminho, assim. Foi até por isso que eu escolhi lá para estudar, porque
eu sabia que eu ia precisar abraçar a maior quantidade de trampos assim possível, até pelo fato de eu já ter uma filha né, nesse meio tempo, então eu sabia que eu não podia ficar parado. E aí eu quis estudar, a minha opção, né, de estudo foi estudar o máximo de coisas possível para eu conseguir abranger também o máximo de coisas possível. Isso, querendo ou não, talvez, de certa forma, não acho que é ruim, mas por um lado, assim, eu não sou especialista em nenhum estilo, mas eu consigo, assim, abranger várias coisas ao mesmo tempo por estudar vários estilos diferentes, né? Então isso, querendo ou não, me ajuda muito nessa coisa de apagar incêndio. Tipo, foi assim que eu entrei pro sertanejo, foi assim que eu comecei a tocar rock, reggae, funk, de tudo um pouco, porque eu já tinha a base, assim, dos estilos e tem a questão da linguagem também, que é o que às vezes acaba mais importante, principalmente para música brasileira. Quando a gente pende assim para baião, ou você vai tocar um maracatu, até mesmo as vaneiras do sertanejo assim. Você tem que ter a linguagem desse estilo. Você tem que ter a linguagem do estilo. Não é só a mecânica, né? Exatamente. E aí eu foquei bem assim em pegar a base dessas linguagens e conseguir me virar. Até porque é um nicho também que ele é bem alta, né? Assim, para trabalho. Sim, exatamente. Tipo, pô, o que mais tem por aí é baile, né? Festa de empresa, bandas indo por esse lado do sertanejo, né? Essas coisas assim. Então, exatamente. não é só rock, né? Então tem um leque muito grande, né? Que um sideman, no seu caso, que pode alcançar, né? Sim. E monetizar com isso, é o seu trabalho, né? Exatamente. Então isso é muito legal. E é interessante você falar essa coisa de eu sinto que eu não sou um especialista em algo, mas ao mesmo tempo você é um especialista, assim, em resolver, em estar lá e fazer bem o trabalho, né? Às vezes o cara que toca rock não vai resolver um trabalho de sertanejo. É justamente essa preocupação que eu tinha, inclusive, de às vezes aparecer um trabalho e eu não conseguir atender a proposta daquele trabalho. Claro que às vezes acontece. Sim, claro. Porque às vezes já apareceu um trabalho muito específico que eu sabia que eu não ia dar conta, então... É melhor não ir. É melhor não ir do que você ir... o teu nome. Né? Exatamente. Do que você ir e fazer... Queimar o filme. Fazer o que não tem que fazer lá e não dá certo. Mas foram poucas as vezes, assim, que isso aconteceu. A grande maioria das vezes eu consegui aceitar e consegui dar conta do trabalho. Pô, que legal, cara. Show de bola. Bom, galera, agora eu vou tocar uma música do David Garibaldi, que é um batera de funk, mais especificamente da banda Tower of Power, que me influenciou muito, principalmente nos estudos, assim. Então eu vou tocar uma música dele chamada Escape from Oakland. E vamos lá.
Rafa, quão um baterista ele precisa estar preparado para seguir uma carreira de sideman, que é o seu caso, que é esse cara que enfrenta a maioria das situações assim no meio da música. Quão preparado ele precisa estar? Bom, eu acho que como eu sempre tive essa visão de direcionar os meus estudos para isso, e tive com certeza o auxílio de todos os professores que eu tive ao longo desses anos, né? Eles sempre me direcionaram para duas coisas principais, assim. O primeiro é você ter a técnica em dia para você conseguir abranger esse tanto de estilo, assim. Então, tipo, você ter a técnica em dia o bastante para quando você tiver um estilo que precise de uma técnica em específico, você ter aquilo na mão. Essa foi a primeira coisa. Então, tipo, o estudo de rudimento, assim, tipo, sempre tá em dia, mesmo, assim. Não só velocidade, como resistência, principalmente, porque, por exemplo, se você vai pegar um trabalho que é uma duração muito longa e não tem alívio, assim, tipo, sei lá, por exemplo, o trabalho que eu faço hoje, que é em banda de baile. O escritório que eu toco são 4 horas de show direto. E assim, não tem, tipo, uma parte do show que é mais baixa. Não, é 4 horas da galera na pista. Então, são 4 horas de você tocando pra valer. Uhum. Então, essa é a questão da resistência, de você chegar nas últimas músicas do baile e tá com o single gás, rolando, né? Com gás, exatamente. Então, essa é a resistência. E a segunda coisa foi a questão da escrita e leitura. Porque isso já me salvou várias vezes de ter que tirar muita música em cima da hora. E assim, querendo ou não sei as outras pessoas, mas comigo esse negócio de decorar
funciona assim, estudando a médio prazo, mas a curto prazo não. Então, tipo, eu pegar uma música que eu tenho que tirar, sei lá, para depois de amanhã, eu escuto de primeira e já escrevo. Porque aí eu sei que depois que eu olhar a partitura e conferir, eu sei que eu vou ter a certeza de que quando eu chegar lá para tocar, eu vou colocar e vai estar certo. E eu vou conseguir ler aquilo. Então, aí entra a parte da teoria, que foi muito, muito, muito importante também para mim. Entendi. Só para o pessoal que está assistindo entender melhor, por exemplo, então, sei lá, te deram um trabalho que você... 20 músicas assim, meu, daqui 4 dias, um exemplo. Aí você vai lá e caneta. Esse canetar que você faz, você não faz o nota por nota, mas você pega assim as figuras principais. Isso. Introdução, refrão, como Exato. que é, tipo, as principais partes, é isso? Assim, dependendo da música, assim, se eu não faço ideia de como aquele estilo ele tem que soar, aí eu escrevo nota por nota para eu ter uma segurança maior. Não que, assim, às vezes no nervosismo da hora do trabalho, como às vezes é em cima da hora, você acaba não lendo completamente aquilo que você escreveu, mas para você ter uma noção do que você tem que seguir. Mas na grande maioria das vezes esse mapa é justamente o que você falou, tipo, sei lá, claro, a fórmula de compasso sempre antes. Claro. Às vezes eu anoto o andamento, quando eu tenho que soltar o metrônomo, ou quando eu tenho que ter uma noção, enquanto eu tenho que, tipo, qual o andamento que eu tenho que chamar a banda, porque geralmente é a gente que conta, né? Com certeza. Então é a gente que tem que ter essa noção. E anoto, tipo, esses negócios, introdução, quantos compassos de introdução quais acentos que tem na introdução, por exemplo. Tipo, se é levada no chimbal, se é no ride. Se o chimbal é aberto, se é aro, se é caixa. Detalhes que, de fato, trazem a música, né? Partes principais da música. Tipo, se a música tem um chimbal aberto, você não vai tocar com ela o chimbal fechado. Exato. Esses tipos de anotações que você Até faz. porque isso também tem muito a ver com a dinâmica que a música tem, né? Total. De começar com o chimbal fechado e abre, e depois vai pro prato, ou troca. Então, essas coisas eu sempre me atento. E quando tem acento, né? Porque às vezes, dependendo do estilo, principalmente as convenções sertanejo, que tem muita convenção, né? No começo era tudo escrito, assim, e era engraçado porque às vezes o pessoal não tá muito acostumado, assim, em ver, principalmente baterista com coisa lendo, assim, então eu chegava no bar e colocava a estante partitura do lado, assim, a galera já me olhava, tipo, falava, esse cara vai fazer? Esse cara é o novo Beethoven. Então, e aí tiravam um sarro de mim, inclusive, porque tipo, lá, o cara tá lendo, mas, cara, eu sempre levei isso numa boa, assim, porque... Cara, se eu não fizesse aquilo, eu não ia atender. Então, assim, era o recurso que eu tinha para fazer dar certo e, na grande maioria das vezes, me chamaram de novo. Então é sinal que certo. O trabalho foi bem feito. Né? Exatamente. Legal, então, basicamente, é manter a técnica em dia, né? O batera quer seguir nesse caminho e tá com a teoria musical em dia também. Sim, que eu acho bem importante, assim. Tem muita gente que hoje em dia deixa isso de lado, quer prestar mais atenção no prático, né? Mas eu acho que para quem quer seguir nessa carreira assim, de pegar essas coisas, assim, abranger, né, vários estilos, eu acho importante, até porque a escrita também, ela te dá uma noção maior da onde você tem que chegar para alcançar a linguagem de tal estilo. Total. Essas coisas. Maravilha. E, Rafa, quais bandas que você toca atualmente? Bom, atualmente eu faço essa banda de eventos, né, que a gente toca em casamento, festa de empresa, festa de 15 anos. Qual é o nome? Chama Banda Sync. Sync. Isso, que é do escritório da RDT Eventos, que eles têm uma outra banda e às vezes eu faço lá, mas a minha banda fixa é a Sync. Eu tenho uma banda de projeto autoral, 2 na verdade, elas estão meio paradas, mas a gente vai voltar, tanto que... outras músicas também que eu vou tocar são das 2, que uma é de rock, que é a Jack Boney, e outra é uma de reggae, que é a Mariá, música livre. Eu também toco num cover de Foo Fighters, que é a Foo Five, a gente já tá junto há uns 2 anos aí. Faz bastante pub, né? Sim, bastante pub, barzinho de rock, esses eventos também de cerveja artesanal, essas coisas a gente faz. Da hora. E tem uma banda católica que eu faço bastante viagem com elas, que chama Cantores de Deus, que é uma banda que eu escuto desde que eu me entendo por gente, literalmente, assim, de fita cassete do meu pai colocar no carro.
eu tive a oportunidade de tocar com elas, então tô com elas até hoje, aí também fazem uns 2 anos. Essa daí a gente até conversou mais cedo, né, que Sim. tem um apelo emocional maior, né, porque sim. é uma parada que você escuta desde criança e Sim. hoje você tá na banda, né. E foi engraçado entrar pra essa banda porque meio que, eu acho que quando eu entrei nela, os meus pais viram que realmente, tipo, já tava dando certo, mas quando eu entrei pra essa banda, eles falaram, caramba, então o negócio é sério mesmo. Porque é uma banda que eles conheciam, que eles escutavam e tudo mais. E aí, quando eles ficaram sabendo que eu ia tocar junto com elas assim, eles ficaram, tipo, bem orgulhosos, assim. Foi bacana. Que assim. legal, cara. É aquela velha história, né? As pessoas às vezes só acreditam em você quando você mostra resultado, né? Não Exatamente. Não tem outro caminho, eu acho. Tipo, eu quero. Pô, querer uma coisa. Outra coisa é você mostrar, eu tô fazendo. Né? Exatamente isso. Aí exatamente a galera acredita. Aí depois que acredita, acho que tudo passa a ficar mais fácil e as pessoas começam a te respeitar mais, né? Sim, isso aconteceu bastante com os meus pais. Assim, eu não julgo porque... pelo fato da minha família ser de musicistas, eles já têm várias histórias de tios meus que tiveram a carreira na música, mas tinham que ter um emprego fixo ali para sustentar a casa e a família e tudo mais. E quando eu falei que eu queria ser músico profissional em tempo integral, naturalmente acharam que você aceito. ia seguir o mesmo caminho. Né? E que uma hora eu ia quebrar a cara, assim, tipo, sabe? Não julgo porque eu sei que eles fizeram isso com uma visão de cuidado, assim, claro, né? Lógico. Não era para eu me dar mal na vida. Eu acredito que a grande maioria dos pais tem essa visão, né? Ainda mais você que se tornou pai um dia vai ter, eu também já tenho essa visão. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo, né, a visão. Mas, graças a Deus, eles viram que deu certo, assim. Pô, que legal, cara. Então isso, pra mim, foi bem importante. Assim. E, assim, mostra que pode dar certo, né, no Brasil, tipo, pô, tem esse estereótipo, né, não, no Brasil, músico só se ferra, né, só ganha dinheiro músico internacional, mas dá pra você viver de música no Brasil, né. E o pessoal do IPT também, os meus professores, eles me incentivaram muito, assim, pra migrar de uma área pra outra, mesmo antes de eu dar aula já, porque, por exemplo, a história do Giba, cara, ele era dentista, tinha consultório, se eu não me engano, ele chegou a se formar e ele largou tudo para se dedicar à bateria. E quanto mais você se amarra numa outra profissão, isso cada vez torna mais difícil de você ir pra música, né? E aí, igual você falou do Giba, pô, se o cara já tinha consultório, tudo, imagina. Ele falou, eu quero ser feliz, acho que foi isso que ele pensou, né? Fazer o que eu gosto. O dinheiro, sei lá, vou dar um jeito aqui, me manter por um tempo e fazer valer. E ele fez valer, né? Tanto Nossa, ele fez valer muito. Tem uma baita escola, né, de bateria. E é uma inspiração, né? Com certeza. Ele foi, pra mim, nessa questão de realmente migrar e não ter medo, ele foi uma grande inspiração pra mim. Rafa, conta pra gente alguma história engraçada ou algum perrengue, cara, que você já passou, assim, nos palcos. Bom, nos palcos... Cara, eu acho que eu tenho história engraçada de viagem, assim. Foi a primeira vez que eu fui viajar de avião pra tocar. Eu acho que isso foi em 2017. Foi no ano que minha filha nasceu, foi no comecinho do ano. Foi com uma cantora católica também, chamada Ana Lúcia, que ela participa da Canção Nova, que tem uma rede de TV, assim, super conhecida e tudo mais. E a gente foi tocar no Pará, numa cidade chamada Ourilândia do Norte, nunca vou esquecer isso. E aí eu lembro que a gente pegou um avião e tal, foi um certo perrengue, assim, porque eu não tinha a menor ideia do que levar, de como despachar as coisas. Eu lembro que, tipo, eu acho que nem bag de ferragem eu tinha. Coloquei numa sacola, assim, bem, cara, bem amador, assim. E aí eu lembro quando a gente chegou no aeroporto, a gente achou que a gente ia pegar uma van pra chegar na cidade, né? E aí eu acho que a assessora da banda falou assim, o transporte de vocês está esperando ali do lado. E aí, quando a gente viu, era aqueles... eu acho que é monomotor que chama, né? O famoso teco-teco. Teco-teco. Era um outro avião. Era um outro avião. E aí, cara, deu um gelo tão grande, porque eu já tinha passado o perrengue de pegar avião a primeira vez. E aí, logo em seguida, eu já ia ter que pegar esse teco-teco. E, cara, colocar as coisas dentro, né? Colocar as coisas dentro. E assim, era a cantora... Eu, um tecladista e um violonista, que era um show meio acústico, assim, né? E mais o piloto. Só que, assim, tinha equipamento, né? Cara, eu acho que eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida.
Sobrevoando a floresta amazônica. Sobrevoando a floresta amazônica de teco-teco. Caramba. Cara, foi... E assim, porque pra subir ele balança muito. E eu, tipo, tenho muito medo de altura, assim. Cara, foi... Deu tudo certo. Não, essa eu não esqueço, cara. Aquela coisa, né? A primeira a gente nunca esquece. Nunca esquece. O Amazônia, né? É gigante, né, velho? Sim. Tem lugares que você só chega desse jeito aí. Justamente, tipo, você olhava assim da janela do avião, cara, só tinha mato. Mato e rio. Mato e rio. Eu pensava, cara, se a gente cair aqui, velho, já era, mano. Não tem o que fazer. Pô, foi emocionante. Perrengue de palco assim nunca teve? Esquecer alguma coisa e ter que improvisar? Já tive... Teve uma vez que eu esqueci baqueta, eu deixei o baqueteiro fora, que geralmente eu levo dentro do bag de ferragens, e nesse dia eu não coloquei o bag de baqueta. Acho que todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Cara, né? Que desespero. Eu não lembro como que eu fiz pra resolver isso. Eu acho que tinha algum batera numa casa do lado tocando e eu tive que pedir baqueta emprestada. Mesmo? Mas, você cara, conseguiu resolver, mas consegui resolver, mas assim, atrasou o show, tipo, todo mundo olhando pra mim, tipo, cara, como que você não trouxe baqueta? Tipo, tipo, que baterista é você, né? O cantor não traz o microfone, sabe? Cara, foi um desespero. E a outra vez foi quando eu esqueci a presilha do chimbal. Nossa, isso é horrível também. Acho que todo batera já passou por isso também. Cara, assim, tipo, deu pra resolver? Até deu. Tipo, cara, eu toquei com o chimbal... chimbal aberto, né? É broxante, né? Cara, mas, assim, essa daí foi dos perrengues o menor, mas o do bag de baqueta foi desesperador. Imagina. Tipo aquela situação que você fica com raiva de você mesmo, né? Exatamente. Por quê, né? Tipo, detalhe. Também teve uma vez que eu fui fazer um sub, e nesses negócios que eu faço de canetar, né? Depois de um tempo eu parei de levar o caderno porque eu vi que era muito amador, tipo, eu abri o caderno. Geralmente esses cadernos que a gente escreve muito é todo arrebentado, né? Sim, total. Cheio de orelha na folha. E aí eu comprei um iPad e eu passava tudo pro iPad, faço isso até hoje. Mais profício. Só que nesse dia eu cheguei pra fazer o sub e esqueci o iPad. Nossa, velho. E tava tudo escrito. De cabeça. Cara, eu fui de cabeça e assim... Mas você falou pra banda, comunicou, eu falei porque pra os banda, caras olham, né? Tipo... Exatamente. Eu falei, cara, pelo menos me fala qual que é o andamento da música. Pra eu ter um norte, assim. Porque eu tinha escrito e, assim, querendo ou não, ainda fica alguma coisa na memória, né? Sim, total. Mas foi complicado. Mas rolou o show, assim, eles entenderam... não derrubei ninguém da gig, então as músicas rolaram. Você não se derrubou? Eu não me derrubei, mas também não fui chamado de novo. Então... Mas eu lembro que o show rolou, eles agradeceram, pedi desculpa, mas assim... São coisas que acontecem, São coisas que acontecem. Cara, teve uma vez que eu conversei com o Igor e o Cox, né? E aí ele contou uma história engraçada desse lance de baqueta também. Eu nunca esqueci quando ele falou pra mim que ele esqueceu a baqueta e aí, tipo... Era tipo a festa de casamento, uma parada assim, tipo, sem baqueta. Onde você vai arrumar a baqueta? Aí ele falou que foi no camarim e pegou 2 cabide. Você vê, todo batera passa por umas paradas assim, né? Caraca, meu! Porra, 2 cabidão lá. Pô, foda. Complicado. Mas que só a batera passa, velho. Exatamente. Porque a gente tem que lembrar de 1 milhão de coisas. Nossa, muita coisa pra levar, cara. O guitarrista leva só a guitarra e a palheta. E às vezes ainda esquece a palheta. Já toquei com um guitarrista que esqueceu o correia do instrumento, cara. Teve que amarrar com um cabo P10. Mas resolve se ele ainda tocasse no banco. Tipo, consegue. Pega o banquinho, consegue. Pô, o batera esquece a baqueta, o presilha do chimbal. Esqueci, sei lá, o pedal do bumbo. O que você faz? É muita coisa pra lembrar. Do pedal do bumbo também já teve, porque quando eu comecei a fazer essas viagens de avião, eu não tinha muito equipamento assim pra despachar, né? Então eu lembro que eu despachava o pedal junto com as outras ferragens no bag. E aí, assim, desci em Congonhas, fui direto para outro trampo, só peguei o bag de ferragem, coloquei no carro e fui. E não abri pra ver nem nada. Quando eu cheguei no outro trampo, o meu pedal estava quebrado no meio. Nossa, sério? Tipo, quebrado, literalmente. A base dele estava quebrada, assim. E aí... Não dá pra usar. Cara, não dava pra usar. E, tipo, sei lá, faltava acho que 1 hora pro trampo começar. E aí eu tive que pedir pra minha esposa, ainda bem que eu tava em São Paulo, eu tive que pedir pra minha esposa mandar outro pedal de Ubermoto, mas assim, o Ubermoto chegou, o cara tava com o dedo no botãozinho do VS, assim, pra começar. Nossa, chegou nos 45 chegou nos 45 do segundo tempo.
Mas se Caramba. tem uma dica que eu dou é para você que trabalha despachando coisa, sempre confira antes de sair do aeroporto, porque pode ter quebrado alguma coisa. Pô, já ouvi falar muito isso, né? É importante ter uns hard case, Hard né? case para despachar porque é complicado. É, né? Os caras jogam mesmo, não estão nem aí, cara. Bom, essa próxima música que eu vou tocar é da minha banda autoral de reggae, a Maria Música Livre, de um DVD acústico ao vivo que a gente gravou e eu peguei essa versão e refiz aqui. E a música chama Itamambuca. Vamos lá. Contrariando a previsão do tempo, o sol sorriu e expeliu a solidão. Tão poucos são aqueles que alumiam nossos corações, que alumiam nossos corações. O sol sorriu, o mar beijou o rio, salou, abraçalo, Itamambuca. Lua azul refletiu, só quem viu sentiu os olhos brilhar. Ao pouco me entrego feliz, nem espero os cantos que a mata me dá. Camping admiro, no chão eu me inspiro, toda a composição celestial. Vejo as nuvens formarem esculturas visíveis no céu de anil. A alma estufada e a aura florada delatam a paisagem que se viu, variando a previsão do tempo. O sol sorriu e expeliu a solidão. Tão poucos são aqueles que alumiam nossos corações, que alumiam nossos corações. O sol sorriu, o mar beijou o rio, salou, abraçalo, Itamambuca. Lua azul refletiu, só quem viu sentiu a gratidão. Os olhos brilhar, ao pouco me entrego feliz, nem espero os cantos que a mata me dá. No camping admiro, no chão eu me inspiro, toda a composição celestial. Vejo as nuvens formarem esculturas visíveis no céu de anil. A alma estufada e a aura florada delatam a paisagem que se viu, variando a previsão do tempo. O sol sorriu e expeliu a solidão. Tão poucos são aqueles que alumiam nossos corações, que alumiam nossos corações. Rafa, fala pra gente um pouco do mini curso que você vai gravar aqui hoje pra gente, de caixa, bumbo e chimbal, né? Que você vai gravar pra dentro da plataforma, do Lapidando Bateristas. O que os alunos da plataforma podem esperar desse mini curso? Certo. Bom, esse mini curso, a ideia veio de você, né?
Mas eu já tinha esse estudo assim há um tempo, principalmente pelo fato de às vezes eu ir tocar em uns trampos onde o lugar é menor, é pequeno, tem que ter pouca coisa, e eu me acostumei a tocar com bumbo, caixa e chimbal e pensar nos grooves, né? Como que a gente faz para suprir às vezes a falta de um tom, a falta de um prato, e deixar a música soando legal, né? Então esse meu estudo veio disso, dessa necessidade, né? Eu acho que vocês podem esperar, assim, cara, Então, tem várias levadas que dá para usar, assim, de diversas formas diferentes. A gente montou um conteúdo bem legal, assim, com várias coisas diferentes. E é um estudo... Explorando as figuras rítmicas, né? Explorando as figuras rítmicas, e dá para você usar em diversos estilos, assim, diversos estilos mesmo. Claro, tem uma grande parte assim que é mais voltada para groove, mas eu montei pensando nas necessidades que eu tinha quando eu comecei a utilizar dessas coisas, né? Então essa coisa de pop rock, MPB, é um curso que vai dar para aproveitar bastante coisa e que, claro, dá para você usar também utilizando a bateria completa e às vezes variando de prato, colocar algum instrumento de percussão junto, assim, então é bem nesse sentido, assim. Acho que é igual você falou, né? Hoje em dia o perfil é muito dos lugares que você vai tocar, você tem que tocar menos, tem que levar menos coisa, porque é apertado, e tal, então às vezes o batera tem ali só bumbo, caixa, chimbal que ele leva e aí às vezes ele fica limitado, né? Fazer só 1, 2, 1, 2, então esse mini curso abre o leque, assim, pro cara, essa é a ideia. Acho que eu posso apimentar a minha levada aqui, né? Sim. Fazer variações em cima da música e tal, então... Essa é a ideia. Acho que vai abrir um leque legal aí, né, pro batera que toca em bar, que é ativo. Com certeza. Vai dar várias possibilidades aí, né? E, Rafa, eu sei que você dá aula presencial. Cara, como tá o perfil dos alunos atualmente, assim, no presencial? A maioria vai por hobby? Ou você sente que tem uma molecada aí que, cara, tem sede de se aperfeiçoar no instrumento? Como é que tá essa tua rotina como professor mesmo, assim, quando você dá aula? Bom, na escola onde eu dou aula é uma escola em Guarulhos, né, chamada Nelson, que é a escola que eu comecei a dar aula e estou dando aula lá até hoje. Bom, eu dou aula para as 3 faixas de idade, assim, criança, adolescente e adulto. Geralmente, quem vem procurar mais por hobby é adulto, que tem aquela história, que eu tenho certeza que tem gente assistindo desse perfil, que, sempre tive vontade de tocar bateria, mas quando eu tinha tempo eu não tinha dinheiro, quando eu tinha dinheiro eu não tinha tempo, e agora eu decidi fazer. Exatamente. E, assim, geralmente essas pessoas, elas têm uma facilidade muito fácil para tocar pelo fato de sempre ter prestado atenção na música, sempre ter esse crush com bateria, assim. Então, quando ela vai tocar, ela vê que ela tem mais facilidade do que ela pensa que tem. Então, por hobby, geralmente vão essas pessoas para desestressar mesmo e tudo mais. Para tirar o sonho do papel mesmo. Exatamente. Para ver que é possível. Eu acho importante mostrar isso para as pessoas, que é possível tocar bateria. Bateria para todo mundo. Sim, exatamente. Para todas as idades. Principalmente quando é adulto, eu falo isso, né? Que é para todas as idades. Não tem que ter medo, assim. Se tem vontade, tem que ir mesmo, porque é uma realização, assim, né? Na grande maioria dos casos. E aí, quem vai mais com esse intuito, às vezes, de aprender, tipo, para começar a tocar com banda e, tipo, começar a ir tocar fora e tudo mais, é o perfil mais adolescente, assim. Que às vezes ainda tem o receio justamente pelo fato de ver isso como uma profissão, mas os pais não aceitarem muito, que foi pela mesma coisa que eu passei quando eu tinha essa faixa de idade, né? Que é normal. Mas eu sempre friso que, assim, se quer dar uma atenção pro estudo, que vai rolar. Porque eu acredito que quando você se dedica pra música, ela te devolve. O Giba sempre falou isso, eu sempre me apeguei muito nessa frase, assim, que quando você dá pra música, ela devolve. Ela devolve, né? Ela devolve. Eu acho que eu posso até acrescentar, assim, alguma coisa que é, igual você falou, de você estudar e a música devolve, mas acho que o estudo somado com a coragem. Sim, justamente. Com certeza. Acho que a coragem também é, sabe, aquela cereja, assim? Porque sem coragem, né, você fica só no quarto. Exatamente.
Porque é a coragem que te faz ir atrás de banda, de tocar com outras pessoas. De você entrar em contato com alguém, você tem vergonha de falar com a pessoa, Uhum. tem que ter coragem de ir lá e falar, e às vezes, pô, beleza, bora tocar. Sim, porque é aí que entra a parte mais legal, né? Isso. Que é a troca de energia Exatamente. no palco. Nossa, cara, eu sou viciado em palco, assim, de verdade. Eu gosto muito de estudar sozinho, mas, cara, eu tenho essa coisa com o palco, assim, de me apresentar e tocar com outros músicos, é a energia, justamente. Faz total diferença, isso daí, mano. Pô, legal, então, assim, a gente pode dizer que meio que o perfil das pessoas continua a mesma coisa Sim. de antigamente, assim, né? É, porque criança também, quando vai fazer aula, eu acho interessante, porque quando a criança ela gosta, ela já eu tenho alunos que já têm esse pensamento lá na frente, de tipo, eu gosto de, sei lá, eu gosto de bombeiro, mas eu acho que eu vou querer tocar bateria. Eu falo, então vamos estudar para isso, porque criança tem essa facilidade. Como o HD tá limpo ainda, né? Não tem vício nenhum, não tem né? vício nenhum. Então, cara, eu aprendi a ler muito cedo, né? Por mais que eu fui aprimorar isso muito tempo depois, mas você plantar essa sementinha na criança, para você que é pai e tem uma criança que gosta de bateria, incentiva, porque isso ajuda em várias questões, não é só musical, é uma questão psicológica, uma questão social, da criança ela ter alguma coisa para fazer além de brincadeira, porque às vezes começa com brincadeira, como foi o meu caso, mas quando ela começa a pegar gosto e começa a se tornar sério, é uma coisa muito mais leve, porque ela já gosta daquilo, ela entende que ela sabe fazer, que ela consegue. Então se torna, não é só a música ela abrange muitas áreas assim do psicossocial e para criança ajuda muito, assim, muito mesmo. Pô, falou e disse. Acho que todo pai, né, quer que o filho vá para um bom caminho, que seja uma boa pessoa. Exatamente. Né? Então, pô, a música, igual você falou, a criança está concentrada no instrumento, está se dedicando ali, com certeza leva ela para um bom caminho. Né? Ela vai estar ocupando a mente dela fazendo algo bom. Exatamente, né? Exatamente. E muito provavelmente ela também vai estar cercada de outras pessoas que pensam igual ela, que um cara que toca uma guitarra, um baixo e tal, né? Então, os vocalistas às vezes não tem problema, né? Não, é brincadeira, gente, é brincadeira. Brincadeira. Mas é uma brincadeira saudável. Cara, que estilo musical você tem escutado atualmente? E assim, quem são os seus ídolos na batera? Bom, vou começar pelos ídolos na batera, assim, que eu acho que é mais fácil de pensar. Eu acho que o meu top 5, assim, tá o David Garibaldi, que foi um cara que abriu muito a minha mente, assim, para a questão... Paradiso, exatamente. Porque eu sempre, assim, eu estudava, eu sabia aplicar, mas ele foi o cara que me mostrou na prática, assim, basicamente. Quando eu comecei a escutar Tower of Power, minha cabeça explodiu, assim, de verdade. E aí, depois dele, Carlos Bala, que é o cara que também, eu lembro de um workshop, tenho esse workshop gravado na mente, que ele explicou como ele aplicava o paradido, que aí eu fiz o link com o David Garibaldi, vi que, tipo, todos os bateristas, eles estudam as mesmas coisas, só que cada um aplica de uma forma diferente, né? Então, cara, ele também me deu uma abertura na mente, assim, gigantesca, fora que os discos que ele gravou com o Djavan já são uma aula. Nossa, com certeza. A parte, assim, né? Bom, um outro batera que eu tenho, é o Eloy Casagrande. Esse tá... Eu acho que tá no auge dele, tá no auge dele, cara, é um batera que eu sempre acompanhei desde a época ali que ele tocava no Glória, antes mesmo dele entrar pro Sepultura, antes mesmo dele tocar no Glória, quando ele tocava com o Edu Falaschi, se eu não me engano, que ele era adolescente, eu vi um workshop dele, ele devia ter uns 16 anos de idade, assim, cara de moleque, e já tocava muito, né? Muito. Ele pode-se dizer que é um batera bem fora da curva, eu acho. Né? Com certeza, com certeza. Tudo bem que ele deve estudar quantas horas por dia, não sei, mas assim, ele é totalmente fora da curva. Mas eu acho que ele é uma inspiração, tipo, ele é um exemplo, assim, tipo, de pessoa que estuda e se dedica mesmo. Se dedica mesmo, de verdade, assim. né? E ele, com certeza, para mim, foi uma das inspirações para querer trabalhar com isso também. Porque eu lembro quando eu vi ele, sei lá, eu acho que eu devia ter uns 10 anos de idade. E ele tinha quantos? Ele era adolescente.
Eu não vou lembrar exatamente, Não, mas ele devia acho- ter uns 15, Então, 15, tipo, 16, talvez. Ou talvez um pouquinho mais velho que isso, então, mas você, não muito. Você com 10 anos, você já meio que se enxergava ali onde Sim, ele tava, no cenário onde ele exatamente. tava. Pô, o cara jovem tá ali. E principalmente pelo fato de que quando eu vi ele foi na Canção Nova, que é esse espaço católico, né, que meus pais eles são de igreja, então eles me levavam muito lá. Lá já tinham músicos muito bons e muito respeitados assim, né, mas quando eu vi ele tocando lá, eu falei, cara, é isso. Porque aí eu lembro que o meu pai assistiu esse workshop comigo e ele também ficou boquiaberto assim. E com certeza ele foi um cara que me deu um empurrão gigantesco assim para querer isso desde novo, né? Pô, Porque que legal, eu vi cara. que ele novo já era possível tocar daquele jeito, Então. claro. Para eu tocar daquele jeito vai demorar muito tempo, talvez eu nem chegue. Mas, cara, ele me deu um empurrão gigantesco, assim. Dá aquela motivação, né? Você olha assim e fala, pô, é possível. Sim. Né? Aí, bom, outro batera, acho que Cristiano Rocha. Cristiano Quando eu Rocha. comecei a estudar no IPT, já era... Ele não dava aula lá mais, mas todos os professores falavam dele. O Giba, inclusive, sempre falou muito dele, dos métodos dele, que a gente estudava lá, né? Ele também, para mim, assim, estudar independência, estudar ritmos brasileiros. Ele é muito fera nisso. Ele é muito fera, assim, cara. Tem muita coisa que eu peguei de tanto ver vídeo dele tocando, de tanto escutar os discos que ele grava também, que são, assim, muito bons. Polirritmia. Polirritmia. Tem umas coisas nervosas lá. Ele me influenciou muito, assim, que ele também é muito didático nos livros dele, então foi um batera também que eu estudei bastante, assim. Pô, que legal. Tem mais um. Acho que falta Tem mais um. Cara, Cita mais um aí. eu acho que... não me foge da cabeça esse nome, é Nika Niles, que é uma baterista alemã, se eu não me engano, que quando eu comecei a estudar ela tava, tipo, ela já tinha uma carreira assim, mas ela tava começando a subir. Foi na época que o Eloy começou a usar as quintinas, assim, aí eu fui atrás de descobrir quem mais usava além dele, e ela já tinha muita coisa, assim. Muitas músicas gravadas utilizando só quintinas, e assim... para mim foi muita novidade porque, querendo ou não é só ela que toca em quintina, a banda inteira toca em quintina. Então, assim, é a banda inteira usando a mesma subdivisão. E, nossa, minha cabeça também foi para outro lado, assim, porque... Aí todo mundo tem que estar muito alinhado, né? Exatamente. Foi isso que me chocou, assim. E aí ela também me influenciou muito nessa questão do estudo em quintina, que... eu acabei não usando muito para as coisas que eu toco hoje em dia, mas é uma coisa ainda que eu estudo bastante, que eu gosto, assim, de estudar. E o estilo musical que você tem escutado? Estilo musical que eu atualmente, tenho assim, escutado. ou você tá, tipo, numa fase meio aleatória? Porque tem fases, né? Que você fala, puta, não tô com tempo, ou sei lá, tô ouvindo só rádio mesmo, que é quando Sim. eu tô entre os trajetos do trabalho. Como é que tá isso? Cara, eu acho que eu tô bem aleatório, assim. Eu tenho... no começo do ano, na verdade, eu tive uma época bem baterística, assim, de escutar disco de baterística mesmo. Tipo, Nate Smith, Benny Greb. Nossa, que é também um cara que me influencia muito, principalmente pelo lance de groove que ele tem, né? O Benny Greb é sensacional. Ele posta uns videozinhos lá, às vezes, de 30 segundos, aí, tipo, sei lá, assisto o vídeo 10 vezes. Sim, Assim, exatamente. ele posta, exatamente. tipo, um groovezinho assim. Pô, E você fica assistindo e assistindo Isso. e vicia, né? Ele é muito fera. Então, tava escutando muito esses dois bateristas. Voltei a escutar Dave Weckl, né? Que, putz... cara, sempre será uma referência, né? Sempre, não tem jeito, assim. Ele e Steve Gadd, Steve Gadd também tava escutando bastante. Mas agora eu tô bem aleatório, assim. Eu tô buscando coisas que não tem tanto a ver relacionado com bateria, assim. São mais musicais, tipo... que ano passado eu toquei em orquestra, né? Uma coisa mais erudita, então... voltei a escutar muita sinfonia, que são Caramba. coisas assim que descansam mais a cabeça, né? Mas sua cabeça não fica pensando em um arranjo pra Com batera? certeza, Então, com certeza, não tem jeito. Não tem jeito, Não tem né? jeito. Você tá ouvindo uma parada que não tem batera, você já... Eu começo a pensar, tipo, putz, se eu fizesse um groove Isso. pra encaixar aqui... Exatamente. A cabeça pensa, né? Não tem jeito. Mas eu voltei a escutar muita sinfonia agora eu acho que o cara que eu mais estou escutando é um músico que chama Jacob Collier. Não conheço. Que, cara, ele tem umas coisas muito legais, assim. Ele toca tudo, ele canta muito, ele tem
um lance harmônico, assim, muito fora da curva. Então, assim, às vezes eu gosto de escutar essas coisas para sair do pensamento baterístico e pensar mais como um músico em geral. Tipo, que pensa na melodia, que pensa no arranjo, não só na bateria, né? E, tipo, como ele pensa em encaixar a bateria, que não é o instrumento principal, nessas ocasiões. Porque, querendo ou não, é o que acontece com a gente na grande maioria das vezes, né? A gente serve para acompanhar e dar base para os instrumentos harmônicos, para a voz, né? Então eu gosto de escutar essas coisas assim, onde a bateria ela tem um lugar mais escondido, digamos assim, mas aí às vezes é onde está o segredo, aonde que você deixa a música fluir, aonde você só serve de base. Então eu gosto também de pensar dessa forma. A verdade é que acho que essa forma de pensar ela tem que estar ali talvez 98% das vezes, né? Sim. A gente precisa sempre servir a música, né? Exatamente. E lógico que se a música te dá um espaço, opa, batera, agora é você. Aí, né? Aí você tem que saber como preencher também. Tem que saber como preencher, então tem isso também. Mas a maioria das vezes é sempre servir a música, né? Sim. Bom, legal. Essa última música que eu vou tocar é da outra banda autoral que eu tenho, Jack Boney, que é uma banda de rock, né? Essa música quem gravou a faixa não fui eu, foi um batera chamado Ale Iafelite, que ele toca hoje na banda Rancor, um baita batera de rock, assim. Eu pedi licença para ele para gravar essa bateria nessa música, que quem gravou a original foi ele, né? Mas eu fiz a minha versão aí com a minha cara mais. Mas é isso aí, é com vocês, Limbo.
Rafa, e aí, como foi fazer um som aqui na batera? Ah, cara, essa bateria aqui é demais, cara. A afinação, inclusive, que você usa, eu vou ter que falar isso. É uma afinação muito diferente e que eu gostei muito, assim. Com o tom de 10 mais agudo. Putz, essa bateria tem um som sensacional. Esse bumbo aqui de 20 nem parece que é de 20, mano. Ele soa como um de Não 22, parece, né? Cara, ele é gordo, é. gravão, tem muito volume. Cara, essa bateria aqui é sensacional. É até legal, assim, ter a oportunidade de tocar nesses instrumentos que são mais bem construídos, digamos assim, né? Uma madeira melhor, até a construção, todos os áreas diecast, você começa, ainda mais para quem geralmente toca em casa onde já tem a bateria, que geralmente é a bateria mais intermediária, né? mais intermediária, às vezes já tá toda surrada, já não soa como era para soar, né? Sim. Então, quando você pega um instrumento desse assim para tocar, é outra coisa. É uma manteiga, né? Manteiga. Exatamente. Exatamente. Vai que vai. Pô, legal, fico feliz que você tenha curtido aí, né? Fazer o som. Mó prazer ter você aqui. Obrigado. A gente sempre, enfim, trocou figurinha nas redes sociais, né? Sempre vi as coisas lá, curti e tal. E que bom que deu certo de você vir aqui. E, Rafa, para finalizar, cara, que mensagem que você deixa para quem tem o desejo de começar a tocar bateria, às vezes está meio receoso ali, não sabe se começa, se não começa. Que mensagem que você deixa assim para quem tem curiosidade de entrar assim, nesse mundo maravilhoso dos pratos e tambores? Bom, cara, eu acho que a primeira coisa assim é você realmente se dedicar ao que você quer. Tipo, se você quer tocar, mano, senta e estuda, porque não tem caminho mágico. Tem muitos bateras hoje em dia que falam disso, né? Desses cursos que aparecem que, pô, te faço tocar em 30 dias. Cara, não são 30 dias, mano. Muito tempo de estudo, você sabe disso. É muito tempo de estudo. Então, se dedique, porque essa dedicação, como em qualquer outra área, eu acredito que a dedicação, ela é fundamental, né? E ela é fundamental e recompensada, exatamente. Então, se você quer, cara, estuda. Mas estuda assim, com direcionamento. Procure um professor, uma escola de música para te dar um direcionamento, ou um curso, porque, cara, esse curso que ele faz aqui é extremamente necessário. Então, tenha a base de estudo, né? Tenha um encaminhamento para estudar, que com certeza isso vai te dar uma base excelente para quando você precisar, você vai estar preparado. E principalmente perseverança, cara. Eu acho que isso, eu tenho que falar isso para mim até hoje, assim, para não ter medo de realmente acreditar que vai dar certo. Sim, porque às vezes parece que não dá, claro, é difícil, não posso dizer que não, mas, cara, quando dá certo, assim, a satisfação que você sente, cara, não tem descrição. Não tem descrição, né? Ainda mais fazendo uma coisa que você gosta, assim, que você ama de verdade. Tipo, claro, aquele ditado de trabalhe com o que goste e nunca precisará trabalhar, isso não é relativo, tão verdade, né? É relativo, mas com certeza tem diferença. E eu acho que essa diferença vale muito a pena correr atrás. E aquela satisfação de você fazer um som, né? Tipo assim... Com certeza. Né? Para quem tá começando, às vezes, fazer um som que gosta. Exatamente. Conseguir tocar uma música que gosta, que você escuta na rádio, isso é muito prazeroso, né? A música, principalmente... A gente claro, não vou me dizer velho, mas assim, às vezes chega adulto da minha idade para fazer aula que nunca tocou e eu falo, qual que é a música que você quer tocar? Por mais que o aluno ele não toque, claro, de fato, com todas as notas, às vezes, porque é uma música muito difícil. Sim, e talvez na pegada necessária, Exato. Mas só acompanhar já o primeiro passo e o cara sai realizado, né? Porque é a coisa da pessoa entender que é possível. Exatamente, que é possível. E você tocou no assunto de curso online e de escola, eu sempre costumo dizer que um nunca anula o outro. Né? Se a pessoa está num curso online, ela pode fazer aula com você presencial. Então, acho que é legal a gente focar nisso, né? Porque nenhum anula o outro. Ou ele está no presencial, mas eu quero ter um material complementar para estudar a hora que eu quiser. Ele entra no digital também. E contanto que sejam informações relevantes, informação de qualidade, que passe para você a situação real da coisa, né? Não queira te enganar, digamos assim. Sem mascarar. Isso, sem mascarar, e um não anula o outro. Pelo contrário,
pô, Tudo ajuda, agrega. tudo Sim, agrega, com certeza. né? E é isso aí, Rafa. Pô, prazerzão ter você aqui. Prazer Valeu todo meu. por essa entrevista valeu. aí. Tamo junto. Isso aí, galera. Mais um Confra Convida com Rafael Costa. Até a Valeu. próxima. Forte abraço. Falou. Tchau, tchau.